Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou aqui na minha casa nesse friozinho gostoso para mais uma videoaula com vocês de matemática. Então, peguem lá a apostila de vocês, que hoje nós vamos fazer as atividades da página 18 até a página 23. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estou com um problema sério. Com essa chuva, então, nossa, as internets ficam super lentas, não é verdade? Isso não é um problema? Você sabe o que é um problema? Não? Então, pegue sua apostila, abre na página 18. Se você não pegou ainda, dá uma pausa neste vídeo, volta correndo, que tia Andresa vai estar aqui esperando por você. Então, vamos lá. Em geral, o problema é uma situação que precisa ser resolvida. Por exemplo, nós estamos passando por um problema mundial agora com a situação da pandemia. Então, essa é uma situação que ela precisa ser resolvida. E os problemas, eles giram, eles estão em torno, eles existem em vários aspectos da vida, tá? Às vezes, o meu problema é diferente do seu. Você tem um problema diferente do problema do colega. Todos nós temos problemas, mas temos que aprender a lidar com eles e resolvê-los, principalmente. A Lanita, ela considera que chegar ao final do mês e não ter dinheiro para pagar a conta de luz é um problema. Já o Milton, ele é violinista e o violão dele quebrou. Ele tem uma apresentação para fazer hoje à noite. Isso é um problema para o Milton. A Clara tem uma horta e encheu de formigas. É um problema para a Clara. Só que existem problemas de âmbito social também. Lembra que nós estudamos lá em geografia? Infelizmente, nós já estávamos nesse distanciamento social e nós não pudemos compartilhar um pouco deste conteúdo, né, presencialmente, mas nós falamos dele, né, online. Vocês lembram que os cidadãos, eles possuem direitos e possuem deveres? Pois então, alguns direitos não são garantidos à população. Por exemplo, direito à educação, direito à moradia, direito à alimentação, direito à saúde, direito à segurança pública. Geralmente, as pessoas que vivem uma situação de pobreza aqui no nosso país, elas enfrentam esses problemas. Então, são situações que precisam ser resolvidas. E nessa pandemia, muitas pessoas estão enfrentando muitos problemas. Nós podemos fazer alguma coisa para ajudar. Eu já estou fazendo. E você já está? Pense com carinho nisso. Então vamos lá, porque na matemática não é diferente, tá? Lá, a Miriam, o problema dela é o seguinte: ela tem uma calculadora. A calculadora dela emperrou nos números 5 e 7. Esses dois números não estão funcionando. Então, ela precisa encontrar uma solução para fazer essa continha que está mostrando aí. Ela precisa somar esses números. 3.459 mais 7.473. Ela precisa somar. Só que a calculadora dela não funciona nem o 5 nem o 7. Então, o que ela pensou? Já sei. Vou decompor esse número. Vocês lembram o que é decompor? Decompor é dividir esse número, né? O que ela pensou? Ela falou bem assim: bom, o 5, ele é o resultado da soma de 4 mais 1, ou de 2 mais 3, ou também de 3 mais 2. Tia, mas não é a mesma coisa? Depende de onde esse número estiver, ok? Como assim? Você lembra que os números, eles possuem as ordens: unidade, dezena, centena, dezena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e aí vai embora, né? Porque os números, eles são aí infinitos. Então, quando um número está numa ordem, ele equivale a um tanto. Quando ele está em outra ordem, ele equivale a outro tanto. O que a Miriam pensou? Bom, se o resultado de 4 mais 1 é igual a 5,
Então, eu vou digitar o 4 no lugar do 5 e depois eu vou somar mais um. Só que o 5 está na casa da dezena, então ele equivale a 50. 10, 20, 30, 40, 50. Se ela digitou 4, ela digitou o número 40. Só que ela precisa ter o número 50. Então, o que ela fez com esse 10 aqui que ela tirou? Ela somou ele depois. Então, ela colocou essa operação entre parênteses, porque ela fez uma decomposição. E no número 7? O número 7 ele pode ser decomposto assim: 6 mais 1, 5 mais 2, 4 mais 3, ou 3 mais 4, ok? Então, ele pode ser decomposto assim. E o que ela pensou? Ah, eu tenho o 7 na casa da unidade de milhar e o outro 7 está na casa da dezena. Então, eu vou tirar 1000 unidades da unidade de milhar e vou tirar 10 unidades da dezena. Então, o raciocínio dela foi: se ela tem 7, ela vai tirar 1000, ela vai ficar com 6.000. Se ela tem 7.000, tira 1.000, fica com 6.000. Então, ela vai somar depois esse 1.000 lá no final. Então, ela ficou com 6.000. O 4, ela pode teclar normalmente. O 7, ela fez a mesma coisa. Tenho 70, vou tirar 10. Vou ficar com 60. E aí, eu vou somar esse 10 que eu tirei depois no final. Bom raciocínio da Miriam, né? Olha o meu. 3.400 e... Não posso digitar o 5. Então, o que eu pensei? 5. Vou tirar 3 dezenas. Vou ficar com 2 dezenas. Ok? E o que eu faço com essas 3 dezenas que sobraram? Eu somo elas no final. 3 dezenas, 10, 20, 30. Então, eu vou somar mais 30. E lá no número 7.473, o 7 também não funciona. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar 1.000 unidades do 7.000. Então, eu tenho 7.000, vou tirar 1.000 unidades, vou ficar com 6.000. Ok? Fiquei com 6.000. O 7, que está na casa da dezena, eu posso tirar tanto 2 dezenas, posso tirar 3 dezenas, posso tirar 1 dezena. Eu, tia Andresa, optei em tirar 2 dezenas. Então, eu tinha 7, tirei 2, fiquei com 5. Então, eu fiquei com 50. Só que eu preciso chegar a 70. Então, eu tive que somar mais 2 dezenas no final. Então, eu fiquei com o número 7.473 da mesma forma, ok? Então, vamos lá resolver este aqui. Agora, mostre como você faria essas operações na calculadora emperrada de Miriam. Preste atenção, hein, aluno do 4º ano. Vocês farão aquela atividade anterior de outra forma, diferente da forma que a tia Andresa fez, ok? Então, aqui, o número 5 agora está na casa da centena. Então, ele vale 500. Então, o que eu fiz? Ó, eu tirei 4 centenas, tá? Eu tirei 4 centenas. Gente, tá faltando um zero aí, tá? Não é mais 40, não, é mais 400, tá bom? Tá faltando um zero aí, só uma ressalva. Então, se eu tirei 400, o meu número ficou 4.188. Só que eu tenho que somar esses 400 agora, senão meu número vai ficar errado, tá? E com o número 2.778, olha o que eu fiz. Eu tirei 300 da centena e tirei 30 da dezena. Então, eu fiquei com 2.448. Esses 300 que eu tirei da centena e o 30 que eu tirei da dezena, eu tenho que somar ele no final.
Então, o resultado vai ser 7.366. Aí, vocês colocam o resultado lá. A letra B, a Miriam já começou. Então, o que vocês terão que fazer aí? Observar qual foi o número que a Miriam tirou, o que ela mexeu, o que ela pensou, e vão somar isso daí. A letra C vocês farão sozinhos, usando essa linha de raciocínio que tia Andresa já passou para você. Vamos lá agora. Também é possível fazer multiplicações na calculadora. Veja bem, a calculadora de Miriam está emperrada nas teclas 5 e 7. E nós já aprendemos que a decomposição do 5, ela pode ser 2 mais 3. Não foi isso que aprendemos? Então, como nós faremos a multiplicação? Nós multiplicaremos da seguinte forma. Eu vou multiplicar 2 vezes 64. Esse resultado eu vou somar com o resultado de 3 vezes 64. E aí, no final, eu encontrarei o resultado de 320. Ai, como assim, tia Andresa? Então, vamos lá. O 64 não são 5? 5 vezes? 64, mais 64, mais 64, mais 64, mais 64. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 2 vezes 64 e vou ter um resultado. Depois, eu vou multiplicar 3 vezes 64 e eu vou ter outro resultado. Então, eu vou pegar o resultado dessas duas multiplicações e vou somar, ok? Vou fazer a letra D junto com vocês, só que vocês farão depois diferente da que eu fiz, tá bom? Eu decompus o 7 na multiplicação da seguinte forma. 5 mais 2. Então, 7 vezes 43, eu vou multiplicar 5 vezes 43, depois eu multiplico 2 vezes 43. Então, vai ficar assim. 5 vezes 43 igual a 215. E 2 vezes o 43 igual a 86. Pego esse resultado todo e somo. 301. A letra E, vocês farão sozinhos. Agora, gente, presta bastante atenção nesse exercício, tá bom? Por favor, se desliguem do que vocês estão pensando aqui, ó. Conecta comigo, eu e você agora, hein? Vamos lá. É um probleminha que demanda um pouco mais de raciocínio, ok? Mas, como o problema é uma situação que precisa ser resolvida, nós iremos resolver essa situação. Elisa, Pedro e Gilberto, eles são irmãos. Isso é uma afirmação. Eles são irmãos. Aí o problema me traz uma outra informação. Gilberto nasceu em julho de 1997. Ele nasceu em julho de 1997. E o exercício quer saber, a primeira coisa ele quer saber o quê? Qual a idade de cada um deles. Para descobrirmos isso, o que nós iremos fazer? Simples. Nós estamos em que ano? 2020. Então, nós vamos pegar 2020, vamos tirar o ano de 1997. Façam aí e descubram o resultado. Descobriu? Resultado é 23. Só que, olha o que o enunciado disse. Ele nasceu em julho. Nós estamos em que mês? Quarto ano? Estamos no mês de maio. Estamos aqui, ó, no mês de maio. Será que Gilberto já fez aniversário? Não, né? Gilberto faz aniversário quando? Gilberto fará aniversário em julho. Quer um exemplo? Olha o meu caso. Eu nasci em 1980. Tia Andresa, você está falando da sua idade. Não tem problema. Isso para mim não é um problema. Então, eu nasci em 1980. Para descobrir a minha idade, o que vocês terão que fazer? Pegar o ano de 2020, tirar 1980. E aí vocês chegarão a um resultado de 40. Só que quarto ano, eu faço aniversário em junho.
Eu já tenho 40 anos? Não, né? Eu ainda tenho 39 anos. Eu vou fazer 40. Então, quando vocês forem fazer esse tipo de cálculo, vocês têm que se atentar qual é o mês de aniversário da pessoa. O Gilberto só faz aniversário em julho. Se ele só faz aniversário em julho, então ele não tem 23 anos. Gilberto tem 22 anos. Conseguiram compreender? Se não, anota aí ou manda uma mensagem para nós, professoras, que nós depois iremos ajudá-los, ok? Então, descobrimos a idade de Gilberto. A Elisa, ela nasceu 5 anos depois. Eu vou somar 22 mais 5? Não, né? Porque, por exemplo, se o Gilberto nasceu em 1997, ela nasceu 5 anos depois, então ela nasceu em 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2003. Então ela nasceu 5 anos depois. Eu posso fazer essa continha de duas formas. Eu posso pegar 2020 e tirar 2003, que foi o ano que ela nasceu, ou eu posso fazer de uma forma diferente. Se o Gilberto tem 22 anos e ela nasceu 5 anos depois, então ela tem 5 anos a menos. Então, nós vamos fazer assim, 22 menos 5 igual a 17. Descobrimos a idade de Elisa, ok? Agora falta, sabemos a idade de Pedro. Pedro completou, completou, verbo no passado, completou. Então, ele já fez 180 meses de vida, porque ele fez em fevereiro, nós estamos em maio. Então, primeira coisa que nós temos que pensar aqui para descobrir a idade de Pedro é que um ano equivale a 12 meses, certo? 2 anos, 24 meses, 3 anos, 36 meses, 4 anos, 48 meses, 5 anos, 60 meses, 6 anos, 72 meses. Meu Deus, tia Andresa, eu vou ficar calculando isso até chegar nos 180 meses? Não. Vamos facilitar este problema. Vamos fazer assim. Chegamos já aos 60 meses, não chegamos? 5 anos equivale a 60 meses. Então, o que nós faremos agora? Nós vamos dobrar esses 60 meses. O que é dobrar? É multiplicar por 2. Se em 5 anos eu tenho 60 meses, em 10 anos eu vou ter quantos meses? 120. Agora facilita a resolução deste problema. Por quê? Porque ele tem 180 meses de vida. Então, nós vamos somar agora 60 mais 180. E aí, nós vamos descobrir quantos anos ele tem. 5 mais 10 igual a 15. Então, Pedro tem 15 anos. A letra B, vocês irão usar essa linha de raciocínio que eu já expliquei também. Quantos meses Elisa tem a mais que Pedro? Já sabemos que Elisa é mais velha que Pedro. Ela nasceu no mês de setembro. Se eu fosse pensar assim, 17 anos menos 15 igual a 2 anos, 2 vezes 12 igual a 24, 24 meses. Não façam isso, porque ela nasceu quando? Ela nasceu em setembro. Então, façam este cálculo lembrando que ela nasceu em setembro. Então, vocês terão que contar a partir de setembro, ok? Próximo exercício. Espera aí um pouquinho, tia Andresa, que esse exercício vocês farão sozinhos. Seguindo as explicações que eu já passei, a página 20 é com você, aluno. Depois, a correção vai estar lá no portal. Gente,
Esse exercício agora é uma reprodução um pouco mais avançada daquele exercício que nós fizemos na aula passada. Lembra das combinatórias lá? Das situações de combinação que nós trocamos os números de lugar e formamos outros números lá? Lembra da probabilidade, das possibilidades? Vocês estão lembrando disso? E aí nós fizemos situações em que nós trocamos os números de lugares e aí alterou também o valor desses números, tá? Agora nós vamos aprender uma forma de calcular mentalmente a diferença desses números quando nós trocamos esses números de ordem. Então, olha só, Miriam, com essa confusão toda da calculadora dela que estava quebrada, ela trocou os números de lugar. Primeiro ela trocou de calculadora, tá, gente? Ela comprou uma calculadora nova. E aí, depois que ela trocou a calculadora dela, ela começou a trocar os números de lugares. Olha só, Miriam, em vez de digitar o 7, ela digitou no lugar do 8. E o 8 ela digitou no lugar do 7. Com essa troca, lembra lá que nós trocamos os números de lugar? Então, com essa troca, que número Miriam formou? Vamos descobrir? Olha lá, ela colocou o 7 no lugar do 8. E o 8 no lugar do 7. Então, ela ficou com o número 94.873. Então, qual foi o número que ela digitou? 94.873. Você consegue calcular essa diferença? Qual foi a diferença de número que a Elisa calculou? Parece difícil, né? Mas vou mostrar para você que não é difícil. Primeira coisa que nós temos que perceber é a troca desses números. Antes eu tinha o 7 na centena, agora eu tenho o 8. Antes eu tinha o 8 na dezena, agora eu tenho o 7. Então vamos analisar número por número. 94.783, eu tenho 8 dezenas, 7 centenas. Quanto que vale 8 dezenas, gente? 80 unidades. Quanto que vale 7 centenas? 700 unidades. Ok? Até aí, beleza? Show! Bora lá, então. Pelo amor de Dadá, hein, gente? Se tiver alguma dúvida, pare o vídeo e tenta acompanhar a linha de raciocínio, tá bom? Vamos lá agora para o próximo número. 94.873. O 7 e o 8 trocaram de lugar. Qual valores que nós temos agora? Quais valores temos? Então, percebam, ó. O 7 agora, ele não vale mais 700. Agora, o 7 vale 70, tá? E o 8, tia Andresa? O 8 agora não vale mais 80. O 8 agora, ele vale 800. Então, vamos olhar para esses números que mudaram. Eu tinha 7 na centena, agora eu tenho 8. Então, eu aumentei uma centena. Então, eu aumentei 100 unidades. Eu tinha 8 na dezena, agora eu tenho 7. Então, eu diminuí uma dezena. Então, eu diminuí 10. Agora fica fácil, né, gente? 100 menos 10 igual a 90. Então, a diferença de um número para o outro igual a 90. Vou fazer mais 2 exercícios desses com vocês para que vocês depois possam fazer o resto sozinhos, ok? Então, vamos lá. A Miriam, ela digitou o 5 no lugar do 6 e o 6 no lugar do 5. Então, preste atenção que eu vou trocar, hein? Ó, 5 no lugar do 6, o 6 no lugar do 5. Que número formou? 36.549. Qual é a diferença? Vamos calcular sem usar a calculadora, tá bom? Acompanha com a tia Andresa. Eu tinha 35.000, agora eu tenho 36.000. Isso significa que aumentou uma unidade de milhar. Então, aumentou 1.000 unidades. Eu tinha 5
6 centenas e diminuir uma centena, porque agora eu só tenho 5. Então, eu diminuí uma centena, eu diminuí 100 unidades de milhar. Então, para fazer esse cálculo, eu vou diminuir 1.000 menos 100 igual a 900, ok? Próximo, ela digitou 6 no lugar do 9, então eu vou trocar, ó, 6 no lugar do 9. Agora aumentou muito a casa da dezena e diminuiu muito a casa da unidade de milhar. Então, eu tinha 49.000, agora eu tenho 46.000. Então, diminuiu. Olha o número que formou primeiro, 46.092. Então, diminuiu 3 unidades de milhar. 3 unidades de milhar igual a 3.000. E aumentou 9 dezenas. Aumentou. Eu tinha 3 dezenas, perdão. Eu tinha 6 dezenas, agora eu tenho 9 dezenas. Então, aumentou 3 dezenas. Como eu calculo a diferença? Gente, aqui pode dar um bugzinho. Por quê? Porque se diminuiu, aumentou. Mas presta atenção, a gente está querendo calcular o quê? Diferença. Diferença é continha de subtração. Então, qual a diferença? Quanto falta, né? Tudo isso é continha de subtração. Então, a diferença eu vou calcular o número maior menos o número menor. Ponto final, acabou, chuchu. Ó, 3.000 menos 30, 2.970. Agora, vocês farão os outros sozinho. Então, só a dica, hein? 3 no lugar do 8, 8 no lugar do 3. Que número eu vou formar? Depois, o que eu vou pensar? Qual número aumentou, qual número diminuiu e quanto que vale cada um desses números. Achei quanto que cada um desses números vale, a diferença que teve, vou lá e faço o meu cálculo e mamão com açúcar. Desafio, adoro desafio, adoro esse desafio aí para você que está aí assistindo a videoaula da tia Andresa. Muito simples, vocês terão que adivinhar não, né, gente? Porque tudo na matemática, ó, é conta. Vocês terão que descobrir qual é esse número que está por baixo da nuvenzinha. Como vocês farão isso? Vão seguir as dicas que está no enunciado, ok? Mariana, ela saiu do trabalho com R$ 28,90. Ela gastou R$10,10. Então, ela tirou. Ela tinha um tanto, né? Gastou tanto, vai ficar com quanto? Lembrando que reais, números inteiros, os números que vêm antes da vírgula. Centavos, números que vão depois da vírgula, número fracionário, ok? Então, vocês vão fazer essa continha aí. Achou o resultado? Ela gastou mais R$ 9,20, tá? Ela tinha gastado 10,10, aí sobrou o troco. Desse troco, ela gastou mais R$ 9,20. Aí, ela ficou com quanto? Desse tanto, ela deu para o filho dela um valor que a gente não sabe, mas a gente sabe que ela ficou com R$ 5,50. Então, o valor que a gente tem que descobrir é o resultado final e não, né, usando a nossa linha de pensamento, fica muito difícil a gente tentar descobrir qual é o valor que ela deu para o filho dela pagar a passagem. Então, nós temos que usar os números que nós temos e o resultado final é aquele que vai estar na nuvenzinha. Dica? Show, né? Então, bora lá, a letra B, vocês vão seguir a mesma dica, ok? Próximo exercício. Ai, gente, olha que legal esse exercício. Corre lá, pega palito de fósforo, pegue palito de dente. Ai, tia, não tenho nada disso. Então, tá bom. Então, pegue o seu material escolar, seu lápis de cor, pegue a sua canetinha, tá? Mas, preferencialmente, eu preciso do palito de fósforo,
tá? Preciso do palito de fósforo, porque para o outro exercício, vocês precisarão de ter ele como unidade de medida, ok? Mas se não tiver, pegue o palito de dente. Não tem palito de dente, então utilizem o lápis, os lápis de cor, a canetinha. Só que aí o outro exercício que vai precisar do palito de fósforo, você não vai ter como resolver, tá bom? Então vamos lá. Gente, desenhe 3 figuras fechadas com contornos feitos por palito de fósforo. Comece pelo triângulo e aumente um palito em cada uma das figuras seguintes. Figuras fechadas são chamadas de polígonos. Vocês lembram? Estudamos lá ainda no começo do ano, hein? Polígono, figura fechada que não se cruzam e possuem linhas retas. Isso é um polígono. Então, ele já indicou que nós vamos começar com o quê? Com um triângulo. E aí, depois vocês irão formar uma com 4 palitos. Dá uma pausazinha no vídeo e formem aí. Formaram? Qual a figura que vocês encontraram? Um quadrado. Façam a mesma coisa agora, só que com 5 palitos. Vocês lembram qual é a figura, o nome da figura com 5 lados? Lembram? Muito bem para você que acertou. É um pentágono. Figura com 5 lados se chama pentágono. Então, forma aí o seu pentágono. Olha como eu formei o meu. Existe outro jeito de formar, tia Andresa? Existe. Então, forma o seu aí e desenhe neste espaço, ok? Na letra B, você vai escrever 1 ou 2 frases para explicar como será a próxima figura dessa sequência. Se eu tenho uma sequência com 5 palitos e vem aumentando sempre 1, a primeira foi com 3, a segunda com 4, a terceira com 5, a próxima vai ser com 6. Então, o que vocês farão? Vão escrever uma frase para explicar como será a próxima figura dessa sequência. Então, vocês podem fazer várias frases. A próxima figura dessa sequência, ela terá 6 lados. A próxima figura dessa sequência, ela se chama um hexágono. Enfim, formulem aí a frase de vocês, ok? Depois, na letra C, vocês vão precisar de montar as 3 próximas figuras dessa sequência. Então, eu tenho com 3 palitos, 4 palitos, 5 palitos. Então, vocês irão formar com 6, com 7 e com 8, ok? Depois, vocês vão somar todos esses palitos e vão escrever aí quantos palitos eu preciso para formar as figuras desta sequência. Próxima atividade. O objetivo agora é formar figuras fechadas que tenham ângulos retos. Vocês lembram o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus. Nós estudamos os 3 tipos de ângulos, tá? Nós estudamos o ângulo reto de 90 graus. Lembra daquele ângulo que é mais inclinadinho assim? E depois o outro ângulo que é mais aberto. Então, nós estudamos esses 3 tipos de ângulos. Nós estamos falando do ângulo reto, aquele que fica entre as linhas que estão retas, não estão inclinadas, ok? Então, vamos lá. Forme as figuras indicadas a seguir na sua carteira, na sua mesa aí de casa, e registre-as na malha quadriculada abaixo. Letra A. Usando 12 palitos em cada, quantas figuras diferentes você consegue formar? Então, primeira coisa que vocês vão pensar é o seguinte: é possível fazer um quadrado com 12 palitos de perímetro? De quantos quadradinhos será a área dele? Então, gente, olha só. Aqui vocês precisam se recordar do que é perímetro e do que é área. Infelizmente, esse conteúdo foi dado quando vocês já estavam em distanciamento social, tá? Mas eu vou relembrar para vocês o que é um perímetro e o que é uma área.
Perímetro é o contorno de uma figura, tá? Então, prestem atenção aí nessa figura que eu tenho, laranja. Tá vendo que ela tá piscando aí, o contorno dela? Esse contorno pretinho aí, ó, em volta da figura, está piscando. Então, isso que está piscando aí é o nome que nós damos de contorno. Contorno é a mesma coisa que perímetro. Para eu calcular o perímetro de uma figura, o perímetro de uma área, eu tenho que saber quanto que ele mede. Então, o tia Andrés trouxe o exemplo aí para indicar para vocês quanto que mede cada lado dessa figura, tá bom? Então, a área dessa figura é essa área que está em laranja, tá? Mas ela não está dentro de uma malha quadriculada. Como que eu calculo uma figura, quanto que mede uma figura, a área de uma figura da malha quadriculada? Quando nós vamos medir dessa forma, nós usamos o quadrado como a unidade de área. Ele é a nossa unidade de medida. Por exemplo, olha aí para essa figura da malha quadriculada que tem a setinha azul. Toda essa área que está pintada aí em azul é a área da minha figura. Ah, tia Andresa, mas eu tenho triângulo ali nessa seta. Olha lá, eu tenho triângulo. Sim. Sabem por quê? Porque um quadrado, ele é formado de 2 triângulos. Então, quando eu junto 2 triângulos, eu tenho um quadrado. Então, quando nós vamos calcular a unidade de área desse tipo de figura que tem o triângulo, eu tenho que lembrar que a cada 2 triângulos eu tenho um quadrado. Você consegue identificar aí nessa figura azul quantas unidades de área nós temos? Olha só, presta atenção na setinha, hein? Aqui em cima eu tenho 2 triângulos. Se eu juntar esses 2 triângulos, eu vou ter uma unidade de área. Depois aqui eu tenho 2 quadrados pintadinhos, certinhos. Então, eu tenho mais duas unidades de área. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Tá vendo as setinhas aí, né? As bordas das setinhas? Eu tenho mais 2 triângulos. Então, ó, se eu juntar aqui, só nessa parte de cima, eu vou ter 4 unidades de área. E aí, eu continuo somando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ops, mais 2 triângulos. Então, agora eu vou formar mais uma unidade de área. Vou ficar com 13. E aqui? Isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso. Aqui agora eu tenho, ó, 14. Mais 2 metades formam 15. Aqui eu tenho 16, mais 2 metades, 17. Então, nessa figura, eu tenho 17 quadradinhos de unidade de área, ok? E o que está em preto é o contorno dessa figura, é o que nós chamamos de perímetro. Então, vamos lá. O que o exercício pede, quarto ano? É possível fazer um quadrado com 12 palitos no perímetro? Lembrando que um quadrado, ele tem que ter 4 lados iguais, tá? Então, eu tenho que raciocinar de que forma eu vou dispor esses palitos e se com 12 palitos eu consigo colocar essa quantidade para formar um quadrado, tendo ele 4 lados iguais. E aí, vocês irão responder. Usando 14 palitos, é possível formar um quadrado? Será? 14 dividido por 4 vai dar um número igual? Ou vai sobrar? Tem como? Estudou a tabuada? Se estudou a tabuada, vai saber fazer rapidinho. E com 16 palitos, é possível? Opa, já sei a tabuada do 4. Então, fica fácil responder. Na letra C, forme 3 figuras com 16 quadradinhos de área. Você pode fazer direto na malha quadriculada. Atenção, façam de lápis. Depois, vocês podem pintar com lápis de cor. E aí, vocês podem utilizar aquele exemplo que a tia Andresa deu da seta. Vocês podem criar figuras aí utilizando o triângulo
como medida, mas não podem esquecer que 2 triângulos formam um quadrado. Então, no final, vocês têm que contar para ver se tem 16 unidades de área, ok? Gente, olha só. Junto com essa aula, vocês farão uma atividade extra, tá bom? Essa atividade ela vai estar postada lá no campo das atividades do portal do Positivo On e ela deve ser feita por você e entregue à sua professora no retorno às aulas. Por isso, guarde ela bem guardada, tá bom? Que no final no retorno às aulas, nós iremos avaliar essa atividade. E aí, quarto ano, olha só, lá no cabeçalho dessa atividade vai constar as instruções, tá bom? Então, por enquanto é isso. Espero que tenham gostado da aula da tia Andresa. Se precisarem tirar alguma dúvida, podem mandar para mim, tia Edila, tia Alessandra. Estaremos sempre disponíveis para vocês, tá bom? Então, um beijo grande. Até a próxima!